Começando hoje o jejum de Daniel, 21 dias em conexão com Deus, e eu quero exclusivamente nesse vídeo ensinar você como fazer um jejum de modo geral, mas especialmente o jejum de Daniel. Baseado em um comentário que uma pessoa deixou aqui nos comentários dos nossos vídeos, e ela disse: faz um vídeo, bispo, ensinando como fazer um jejum, porque vai começar o jejum de Daniel e será a minha primeira vez que participo. Nunca fiz jejum na minha vida antes. Em consideração a você, minha amiga, e as demais pessoas que também se enquadram nessa situação, eu quero explicar em detalhes a respeito do jejum e sobretudo o jejum de Daniel. Primeiro, por que é jejum de Daniel, tá? Na Bíblia Sagrada existe um livro chamado Daniel, que é dele próprio, e Daniel foi um homem de muita fé, de muita comunhão com Deus, e ele fez um jejum de 21 dias, um jejum muito conhecido na Bíblia, e nesses 21 dias ele orou, ele pediu a Deus a bênção que ele queria, e do primeiro até o 20º dia a bênção não chegou. Mas no 21º dia que ele estava em jejum, Deus então respondeu à oração dele, o jejum sobretudo, e liberou a bênção dele. Isso não quer dizer que vai levar 21 dias para você receber o Espírito Santo. Não pense assim, não. Dentro de 21 dias, seja no primeiro, no segundo, no 10º, ainda que seja no 21º, você vai receber o Espírito Santo, eu creio nisso. Mas o interessante, dentro desse contexto dos 21 dias do jejum de Daniel, que a Bíblia diz assim: Deus enviou um anjo para falar com Daniel. E esse anjo disse: Daniel, homem muito amado. E o anjo continuou: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então o anjo foi enviado da parte de Deus, e nesse versículo você vê que o anjo confirmou que a bênção de Daniel, ela foi liberada no 21º dia. Mas o anjo está dizendo aqui que desde o primeiro dia Deus já estava ouvindo a Daniel. Então tá aqui, olha. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, ele jejuou 21 dias. Não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Então, a resposta veio no 21º dia, mas desde o primeiro dia, o anjo confirmou que Deus já estava ouvindo a Daniel. Então, o jejum de Daniel é especialmente para as pessoas que desejam serem possuídas pelo Espírito Santo, receber o Espírito Santo, ou aquelas que desejam ser renovadas, já possuem o Espírito Santo e desejam ser renovadas. Bom, vamos falar do jejum. Primeiro, você abre o jejum. Como é que eu abro um jejum? O que é abrir um jejum? Você abre um jejum em oração. Então, por exemplo, você para tudo, fecha os seus olhos, de joelhos, de pé. A posição não altera o resultado da oração. Você fecha os seus olhos e você faz uma oração a Deus mais ou menos assim. Você não precisa me imitar, mas eu quero apenas dar um exemplo para você entender como você vai fazer. Então você faz uma oração de: meu Deus, no nome de Jesus eu abro um jejum agora, o jejum de Daniel, por 21 dias. E nesses 21 dias eu vou estar conectado e vou me esforçar para estar conectado contigo. Amém. Você abriu um jejum. É assim. Você pode, além disso, citar o motivo por que você está abrindo o jejum. Então eu posso continuar na oração. Meu Deus, eu abro esse jejum de Daniel no propósito que o Senhor venha me batizar com o Espírito Santo. Amém. Você falou o propósito do jejum. Se você já tem o Espírito Santo, você olha: meu Deus, eu abro esse jejum de Daniel por 21 dias
eu vou me esforçar para se desconectar do mundo e estar em conexão contigo. E eu peço que o Senhor me renove, avive dentro de mim a sua presença. Amém. Pronto, você já falou, já abriu o jejum. É assim, em oração. Aí, dentro dos 21 dias, você vai manter-se em espírito. O que é manter-se em espírito? É ficar com a Bíblia o dia inteiro lendo? Não, você trabalha, você estuda, você tem a sua vida normal. Mas aonde quer que você esteja, seja no trabalho, seja em casa, você vai estar em espírito, ou seja, você vai estar sempre com seus pensamentos conectados em Deus. Então você está dirigindo no trânsito, você tem que prestar atenção no trânsito. Mas os seus pensamentos estão conectados em Deus. Ó, meu Deus, me batiza com o Espírito Santo. Ó, meu Deus, me aviva com a sua presença. Entende? Você está lá trabalhando, uma correria, você corre para cá, corre para lá, um monte de coisa para fazer, mas os seus pensamentos estão conectados com Deus. Ó, meu Deus, aviva a sua presença dentro de mim, no caso, você que já é batizado com o Espírito Santo. Quando completar o 21º dia, isso já serve também para você que faz o jejum de algumas horas, né? 12 horas. Então, completou as 12 horas, você tem que entregar o jejum. Completou os 21 dias, você tem que entregar o jejum. Então, como é que você vai entregar o jejum? Normalmente, a gente faz um propósito especial para a entrega do jejum, então todo mundo já vai saber. Mas se for um jejum particular entre você e Deus, quando completou o 21º dia, você então, antes de comer, se for um jejum de comida ou de bebida, antes de comer alguma coisa ou beber alguma coisa, ou antes de você voltar a se conectar com o mundo novamente, você tem que entregar o jejum. Então é a mesma coisa da abertura, você fecha os olhos e você faz oração. Meu Deus, eu entrego esse jejum de 21 dias nas suas mãos, ou eu entrego esse jejum de 12 horas, de 24 horas que eu fiz, e eu te agradeço porque eu tenho certeza que o Senhor ouviu e atendeu a minha oração. Eu tenho certeza que o Senhor já me abençoou. Graças a Deus. Amém. Pronto, você entregou o jejum. Se era um jejum de alimentos, agora você já pode comer. Imediatamente, você já pode comer, você já pode beber, você já pode, se foi o jejum de Daniel, você já pode voltar a ver um entretenimento, se você quiser, você gosta disso, enfim, que é um outro ponto aqui do nosso vídeo. Então, é assim que você abre e termina um jejum. Agora, falando sobre o jejum de Daniel especificamente, o que pode e o que não pode fazer no jejum de Daniel? Primeiro, vamos falar do que você pode fazer e o que você deveria fazer. Ler a Bíblia, isso é óbvio. Você vai se esforçar para ler e meditar na Bíblia todos os dias. Não é só ler, mas é meditar. Porque ler é assim, eu posso ler. Por exemplo, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste... Eu estou lendo. Agora, o que é meditar? Há uma diferença entre ler e meditar. O que é meditar na palavra? Você pega a palavra e você lê. Então me disse, não temas, Daniel. O anjo falando com Daniel. Porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus. Desde o primeiro dia. Deixa eu pensar. Quer dizer que Deus estava escutando Daniel desde o primeiro dia? Uau, mas isso é maravilhoso. Entende? Você vai meditando no que você está lendo. Então, é completamente diferente do que só ler a Bíblia. É meditar. E Deus vai falando com você. Então, se Deus ouviu Daniel desde o primeiro dia, ele vai me ouvir também no primeiro, no segundo, no terceiro. Quer dizer, você vai meditando e o Espírito Santo vai trabalhando dentro de você, no seu interior. Então você medita na Bíblia, você ouve músicas que falam de Deus, músicas gospel, né? É bom, músicas que têm mensagem, que às vezes a música só tem barulho, mas não tem mensagem. Eu prefiro muito mais os hinos, né? Os hinos
que falam de Deus, que tem uma mensagem espiritual, tem hinos que são praticamente pregações. Não é? Você escuta aquele hino, parece uma pregação nos seus ouvidos. Parece que alguém está pregando a palavra para você, não é verdade? Então, você ouvir músicas que falam de Jesus, músicas gospel, você assistir filmes gospel, filmes que falam de Deus, você pode assistir documentários, você pode incluir no seu jejum de 21 dias, jejum de alimentos também, se você quiser. Não é que você vai ficar 21 dias sem comer, não é isso. Mas você pode, dentro dos 21 dias, incluir jejum de alimentos assim, 12 horas, 15 horas, aí a capacidade de cada pessoa, né? Você pode incluir também se você quiser. Agora, o que não fazer no jejum de Daniel? O que você não pode fazer? Primeira coisa, você não pode estar conectado com o mundo, porque senão o seu jejum não vai ter força. O que é estar conectado com o mundo, bispo? Eu trabalho, eu estudo, eu tenho afazeres, eu vivo nesse mundo. Pois é, você vive no mundo, mas você vai se esforçar para se desconectar dele. Então, por exemplo, notícias. Você vai evitar ver notícias. O que está acontecendo no mundo? Não sei, não tenho lido notícias, não tenho assistido notícias. Você entende? Ah, mas se eu trabalho num jornalismo, então não dá, você é o seu trabalho. E Deus está vendo isso, Deus vê a sua intenção, entende? E isso tudo é importante. Entretenimentos. Você vai se esforçar para não se entreter com nada desse mundo. Isso é importante também. Ah, mas você tem um jogo do seu time favorito e você vai assistir. Você não está no jejum. Ou você quebrou o jejum, porque foi uma coisa intencional, né? Você se conectou ao mundo através do entretenimento. Agora, por exemplo, você tem familiares que são incrédulos, não seguem Jesus, não têm a mesma fé. E você está na sala com eles, almoçando, e a televisão está ligada no noticiário. E aí, você faz o quê? Você se levanta da mesa e vai se trancar no seu quarto? De maneira nenhuma, isso é um mau testemunho. Você vai ficar na mesa com eles, com a sua família. Ah, mas e as notícias? Foi você que procurou as notícias? Não, elas estavam lá. Isso é bom testemunho para os seus familiares que não são de Jesus. Entende? Você tem que entender que a força do jejum está no propósito. Não é você não ver notícias em si, mas você está no propósito com Deus de não ver. Então, por exemplo, eu posso dar um exemplo da minha pessoa. No jejum de Daniel, me lembra, eu acho que foi o último jejum de Daniel, eu fui cortar o cabelo e quando eu cheguei lá no salão para cortar o cabelo, estava a televisão passando noticiários. O que eu fiz? Mandei desligar a televisão? Claro que não. Fui lá, cortei o cabelo e vim embora. Ah, mas e as notícias? Eu não fui lá para ver notícias. Então, é essa diferença que você tem que saber. Ah, mas eu não quebrei o jejum de maneira nenhuma. As pessoas quebram o jejum por causa da má intenção. Não, eu vou lá porque assim eu já vejo notícia. Não, eu não aguento ficar sem ver notícia, então eu vou lá para eu ver notícia. Quebrou o jejum. Eu vou lá ver o meu time favorito. Quebrou o jejum. Coisas que você pode evitar, mas não evita. Mas não dê mau testemunho na sua casa por causa do jejum. Quero deixar isso claro. Se os seus familiares não entendem, não tem problema. Você vai ficar trancado no quarto o dia inteiro porque o seu pai, sua mãe está vendo futebol? Eles vão dizer, o que está acontecendo com o nosso filho? Então você tem que ter esse equilíbrio espiritual dentro do jejum. Alguém perguntou assim, no jejum de Daniel, eu posso sair com a namorada? Depende do que vocês vão fazer. Se vocês vão apenas namorar, não tem problema. Você não quebra jejum porque você saiu com a namorada. Outro perguntou, no jejum de Daniel, se eu for para um lugar ver uma paisagem bonita, lugares de paz, um jardim bonito, um lugar de paisagens, eu quebro o jejum? Claro que não. Muito pelo contrário, pode até ajudar a estreitar a sua comunhão com Deus. Isso não é entretenimento.
Você está ali em comunhão com Deus. Então, evitar certos ambientes que não condiz com a nossa fé é muito importante para o jejum. Então você tem que estar ciente sobre isso. Você, por exemplo, foi assistir um vídeo, uma mensagem, uma palavra de fé na sua rede social, no seu Instagram, por exemplo, e aconteceu de aparecer naquele vídeo uma propaganda, ou quando você estava chegando no vídeo apareceu uma notícia, você quebrou o jejum? Não, a sua intenção não foi ali ver notícia. Então você não quebrou o jejum, sua intenção está ali para assistir uma mensagem de um homem de Deus, de uma pessoa de Deus, você não quebrou e Deus está vendo. Lembre-se que Deus vê o nosso interior, a intenção do nosso coração. Então são alguns detalhes, eu sei que existem outros pontos, eu queria que você escrevesse nos comentários se você tem mais alguma dúvida a respeito, se tem alguma coisa que faltou eu pontuar aqui, eu vou ter o imenso prazer de ajudar você nos comentários, nós vamos tirar a sua dúvida, nós vamos orar por você, nós vamos lhe aconselhar o que você deve fazer, mas esses são os pontos principais que você deve aplicar para o jejum de Daniel. E eu quero lembrar aqui que a partir de hoje nós estaremos postando 21 vídeos, tá? Todos os dias um vídeo ensinando sobre o Espírito Santo, como receber o Espírito Santo, como ser avivado com a presença de Deus, como orar para que o Espírito Santo venha sobre você, o pecado que não tem perdão, o silêncio de Deus. Ative o sininho notificações, se inscreva no nosso canal, não deixe de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível, tá? Porque quanto mais like você der, mais o YouTube ele vai mostrar esse vídeo a outras pessoas que precisam saber daquilo que você está sabendo agora. Aqui no nosso card tem um vídeo, como orar. Clique no link, veja esse vídeo que vai lhe abençoar ainda mais. Aqui vai 3 dicas para você ser mais feliz. Se você quer mais desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative também o sino de notificações e deixe o seu comentário.